Olá, amigas, olá, amigos, bom dia, muito bom estar com você nesta segunda-feira. Bem, nós somos um povo que naturalmente exaltamos bastante, visamos bastante a vitória e esperamos pela vitória. Mas esta manhã, desculpa, um mosquito aqui. Mas esta manhã eu quero lhe fazer uma pergunta muito interessante. Como você tem encarado seus fracassos? Se liga nisso. Porque, em geral, fracasso refere-se ao estado ou condição de não atingir um objetivo desejado ou um objetivo pretendido. Pode ser visto como o oposto do sucesso. Bem, o fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes. Assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo na floresta. Ah, que frase bonita, né? Muito interessante para você pensar neste início de semana. Bem, há 3 caminhos para o fracasso, viu? 3 caminhos para o fracasso. Vamos analisar, né, friamente. Vamos lá. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Puxa vida, muito interessante. Você tem ensinado o que sabe? Porque tem pessoas egoístas. Tem pessoas que não querem ensinar aquilo que sabe. Está sempre com uma carta na manga, não é verdade? Outras não. Outras fazem questão de ensinar. Você tem praticado o que você ensina? Isso é interessante. Um professor, por exemplo, né? Um pastor, um padre, um líder, tem ensinado aquilo que pratica ou tem praticado aquilo que ensina? É uma condição muito interessante. E você tem perguntado o que ignora? Ah, mas isso é horrível, gente. Eu lembro na minha época de escola, olha, isso tem tempo, hein? Caramba! Quando havia uma dúvida, a gente ficava esperando na sala de aula alguém perguntar para eu aprender. Vou falar de mim, né? Às vezes eu tinha vergonha de perguntar, agora tinha lá uns colegas cara de pau. Perguntava toda hora, enchia a paciência do professor ou da professora. Mas é muito interessante. Você tem perguntado o que ignora? Eu vou repetir, ó, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Muito interessante. Agora, como você tem reagido diante dos seus fracassos? Se liga nessa. Eu peguei 2 personagens que fracassaram na Bíblia. Muitos fracassaram. Mas hoje eu trouxe 2 para apresentar a você. Viu? Judas Iscariotes e Pedro. Puxa vida. Você sabia que os 2 fracassaram? Judas vendeu Jesus para os sacerdotes. Poxa, alguns anos ali, servindo a Jesus, trabalhando com Jesus, curando com Jesus, salvando com Jesus, e de repente ele fracassa. Ele se deixa levar
pela cobiça, pela ambição, e vendeu o nosso Senhor Jesus aos sacerdotes. Caramba! Então, né, vemos agora Pedro. E Pedro, tadinho. Da mesma forma que Judas. Passou ali anos curando, pregando o evangelho, ensinando, fazendo boas obras, aprendendo com Jesus. E no momento que houve necessidade, Pedro negou Jesus. Lembra lá naquele pátio? Quando Jesus, né, estava sendo julgado e ele esquivou-se dizendo que não conhecia Jesus? 3 vezes. Gente, foi horrível. Como você tem reagido ao seu fracasso? Judas, o que fez? Diz a Bíblia que ele foi lá e enforcou-se. Caramba! Você pode imaginar isso? E Pedro? Pedro, diz a Bíblia, que ele emocionalmente chorou. Então você vê que coisa interessante. Um não aguentou e se enforcou. O outro não aguentou o fracasso e chorou. Então Judas tomou o castigo em suas próprias mãos. Pedro, com o tempo, confiou o perdão de Jesus. Então, o outro começou de novo. Pedro recebeu a graça de Jesus. E depois recebeu outras missões. E a vida continua. Então alguns se enforcam lentamente no remorso que cresce até se transformar em ódio de si mesmo. Dizendo, por que eu fui fazer isso? É um suicídio, né? É um enforcamento que aos poucos vai corroendo a pessoa, aquela coisa triste. E outros, contudo, estão descobrindo o que Pedro descobriu. Ou seja, nossos fracassos não passam de prelúdio para uma compreensão mais profunda do amor e do poder capacitador de Cristo. Está vendo aí? Perdão e novo começo encontram-se apenas à distância de uma oração. Disse o pastor Lloyd Ogove. Eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, eu volto. Então, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço.